para melhorar o seu dia a dia, para fazer uma outra tentativa essa que fará dele uma pessoa de sucesso. E nossa vida, nessa caminhada terrestre, uma Canaã celestial. Quantos fracassos, quantas derrotas passamos? Quantas pessoas nós observamos ao nosso redor, desmotivadas, cansadas, seja no ambiente familiar, seja no trabalho, ou até mesmo dentro da igreja? Ao longo da história, incontáveis homens ilustres engrossaram as fileiras dos fracassos, renderam-se ao pecado, entregaram-se à volúpia e aos vícios desregrados. Quantas pessoas sofreram? Macularam seus nomes com maldades, mancharam suas vidas, enlamearam-se, empurgalharam-se, deixaram de ser heróis, guardiães da virtude, para serem protagonistas da desgraça. Sujaram seu nome de tal forma que sempre são lembrados com desprezo. Podemos ter alguns exemplos como Nero, Hitler, Mussolini e algumas pessoas da nossa atualidade que nós observamos e já entendemos que no futuro bem próximo ela será lembrada com horror. Mas houve um momento que Jesus viveu aqui nessa terra. E o livro de Mateus, capítulo 26, ele descreve, ele narra esta história. E nós entendemos muito bem, quando nós passamos a entender o sacrifício que Jesus fez por nós, quando nós lemos a palavra de Deus, assim como ele diz, fazer novos conversos, novos discípulos. Em Mateus capítulo 26, de 14 a 25, nós vamos entender aqui que houve um pacto de traição. E às vezes, em nossa vida, na nossa vida cotidiana, às vezes levamos aquela famosa punhalada pelas costas, justamente daquela pessoa que nós menos esperávamos. Pessoas que nós tínhamos como amigos, pessoas que eram próximas de nossos familiares. Quantas pessoas que estão com namorado, de uma namorada, então esposa de uma esposa, de um amigo, nos sentimos traicionados. E às vezes é tão fatal que muitas pessoas, elas não conseguem se reerguer. Eu nunca vou me lembrar de uma mulher, quando cheguei no Lucas do Rio Verde, quando ela perdeu uma filha no primeiro dia da faculdade. E o pastor, na época, o pastor Isaías, já tinha me avisado. Até onde eu sei, tempos atrás ela ainda não havia se reerguido do acidente e da morte da filha no primeiro dia da faculdade, na Salle, em Lucas do Rio Verde. As pessoas têm formas diferentes de aceitar, de entender, de assimilar aquilo e continuar vivendo. Algumas pessoas dentre nós que já faleceram, familiares e amigos, é por isso que é tão importante nós fazermos o bem, estar próximo daqueles que amamos, porque vai chegar um momento em nossas vidas que nós seremos uma foto em um porta-retrato na estante da casa de nossos familiares, e com o passar do tempo, nem isso. E a Bíblia também nos ensina que quando perecemos, como ela merece todos os desígnios. Eu estava observando ali na lição, quando falaram ali de Zacarias 14, versículo 4, foi mencionado dois textos pelo irmão, e o primeiro texto dizia que quando Jesus voltar agora, na volta de Jesus, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17 diz, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, joga por terra aquilo que diz que quando morre vai para o céu, e pós esses ressuscitarem primeiro, os que estiverem vivos serão transformados e vamos encontrar com Jesus nos ares. Aí a Bíblia fala do milênio.
será 1000 anos no céu. E aí aonde vai se cumprir a profecia de Zacarias 14, que o irmão estava mencionando na lição, versículo 4, que joga por terra também que Deus aboliu o Velho Testamento, ou esta profecia de Zacarias 14, versículo 4 ainda não se cumpriria. Como poderia cumprir a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs? E ela começou em 22 de outubro de 1844. Perdão, ela começou no ano 457 a.C. e terminou em 22 de outubro de 1844. E aí essa profecia de Zacarias 14, versículo 4, fala que Jesus vai tocar com o pé no Monte das Oliveiras, que está de frente à antiga Jerusalém. Mas Ellen White menciona que quando Jesus tocar ali com o pé, aquele lugar especial já vai estar preparado e purificado para que Jesus toque o pé. Isso pós-milênio. Antes do milênio, Jesus não vai tocar no chão. Será 1000 anos nessa terra de escuridão total. Com a volta de Jesus, muitas pessoas pedirão que os montes caiam sobre elas, porque a glória de Deus será impossível de estar coberta. Vocês conhecem quando Moisés desceu no Monte Sinai? A glória de Deus refletia Moisés, e Moisés refletia a glória de Deus nas pessoas que estavam embaixo, e eles pediram que Moisés cobrisse o seu rosto, porque eles não conseguiram olhar para Moisés. Moisés fica 80 dias com Deus, 40 dias, 40 noites. Moisés desce, depois ele volta novamente e fica mais 40 dias e 40 noites. É tão importante quando nós falamos sobre a quebra dos mandamentos. Se Moisés havia ali ficado com Deus 40 dias e 40 noites, quando ele desce, aquelas tábuas que Deus havia escrito com o dedo para Moisés quebra 2 tábuas de pedras. Moisés então volta para lá e volta a ficar mais 40 dias e 40 noites. E as pessoas hoje em dia, elas querem deturpar a palavra de Deus. Elas querem dizer que Deus mudou alguma coisa, que outra coisa não mudou, mas quando nós estudamos a palavra de Deus, ela diz que Deus não muda. Eu sou o Senhor teu Deus e não muda. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras vão o quê? Não vão te passar. Mas aqui a fala de um homem que andava com Deus. Ele teve o privilégio ao longo de 3 anos e meio de ouvir mensagens de conforto. Estamos falando de Judas. Todavia, o maior fracasso da história foi de Judas, e isso por inúmeras razões. E algumas vamos ler nessa manhã de sábado. Judas perdeu a maior oportunidade. Ele estava ali ao lado de Jesus. As oportunidades passam por nossas vidas e às vezes jamais elas voltam, passam diante de nós e nós deixamos passá-las. Outras pessoas agarram em loucura, desperdiçar as oportunidades. Judas foi chamada para ser apóstolo de Jesus, e aqui em Lucas 6, versículo 12 diz: após uma noite de oração, depois de uma noite, subalterno à vontade do Pai. Ali, Jesus, conectado com Deus, com o Pai, estava prestes a eleger, a escolher aqueles que seriam seus representantes nessa terra. Pessoas que foram escolhidas a dedo após uma noite de oração. Depois de uma noite de oração, depois de estar subalterno à vontade do Pai, Jesus chama os homens que haveriam de dar continuidade à sua obra. Séculos mais tarde, chega até nós, nesta manhã de sábado, que estamos estudando a palavra de Deus. Homens escolhidos com atenção e com oração. Que privilégio, que bênção, era ser do grupo íntimo de Jesus. E desse grupo íntimo havia 3 por onde Jesus andava. O tempo todo eles acompanhavam Jesus, porque era melhor do que os outros? Não. Porque esses gostavam de onde Jesus está. Pedro, Tiago e João, eles queriam estar com Jesus. Outros queriam, mas em algum momento eles cansavam da rotina, daquele evangelho, quando eles faziam o evangelho nas cidades.
E eles pensavam, mas aqueles três sempre estavam ao lado de Jesus. Desperdiçou a esplêndida oportunidade, pois foi amigo de Jesus e o traiu. Muitas das vezes, aquela frase que eu disse, quão terrível é ser apunhalado pelas costas por alguém que você jamais esperava. Judas tinha excelentes qualidades. Todos aqueles apóstolos, a Bíblia fala em letrados que teriam estudo, tanto quanto teve o apóstolo Paulo, mas eram pessoas boas de coração, elas tinham discernimento, e na simplicidade delas o evangelho avançava. Ele era inteligente, estou falando de Judas, estudado, líder com grande capacidade em assuntos financeiros. Foi escolhido como tesoureiro do grupo dos apóstolos. Era um homem de confiança. Ellen White menciona que com ele carregava dinheiro, que ao longo do tempo aquelas mulheres que Jesus havia feito milagres na vida delas, mulheres que tinham um poder aquisitivo financeiro muito bom, elas ajudavam a financiar a comida, precisavam de comer. Naquela época não era diferente de hoje, havia as lanchonetes, como lá dizíamos no sul do Paraná, as bodegas, onde você ia lá, se você quisesse tomar alguma coisa tinha, se você quisesse comprar uma bolacha tinha, se você quisesse comprar um sabão tinha, aqueles armazéns, vocês lembram muito bem de antigamente? E no começo da Conta Magalhães, lá embaixo, quase em frente à loja Gazinho, tem uma loja ali à esquerda, que o pastor Pedro me levou lá, que é um pouco parecida ainda, como era aqui, lá no Paraná, antigamente, quando éramos crianças. Então ele foi escolhido como tesoureiro, e a White disse que roubava desse dinheiro. E quando Maria Madalena então ela quebra aquele vaso de alabastro, que hoje, se fosse comprar um vaso daquele hoje, um perfume daquele, um salário mínimo ou com a diária que um servente de pedreiro, por exemplo, ganha aqui, uma mulher que ajuda a limpar a casa de pessoas no dia a dia, teria que juntar dinheiro ao longo de um ano, pouco mais que um ano, para conseguir comprar vaso daquele, perfume daquele. E ele disse, deveria ter vendido e dar aos pobres. Ele teria pegado parte daquele dinheiro também, segundo White. Judas viveu com Jesus, tinha intimidade com aquele que é a mesma coisa. Ouviu os maiores sermões da história. Eu tenho certeza que ao longo da vida de vocês, e da minha vida também era diferente, de nós simpatizarmos com alguns pregadores. Todos são inspirados por Deus, mas tem algum que fala de uma forma diferente, que às vezes o casal pode gostar, ou não pode não gostar, mas a irmã vai gostar de um outro pregador diferente. Cada um de nós temos uma preferência, apesar de todos serem inspirados por Deus, fala da nossa igreja. E aqui, Judas, ele ouvia direto daquele que é e será sempre o Criador do universo. E da boca de Jesus nunca saiu uma palavra que magoasse alguém. Da boca de Jesus sempre saía coisas que condiziam com a realidade de cristão. E hoje, por mais que nós tenhamos intimidade diária com Deus, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram, porque Romanos 3, versículo 10 diz que não existiu um justo sequer, cometemos erros. Por mais que nós buscamos ter a presença de Deus, estar com Deus, caminhar com Deus. Houve um momento na vida de Moisés que Deus fala em uma rocha, e o Ellen White diz, não houve antes e nem haverá depois, enquanto Jesus não voltar, não houve tão antes quanto a quem? A Moisés. Mas chegou o momento na vida de Moisés que ele perdeu a paciência, ao invés de falar, ele rompeu a rocha. E a rocha era quem? Jesus. O homem que viveu 120 anos dividido em 40. O homem que conduziu aquele povo rumo a Canaã terrestre. O homem que Deus disse para ele, você vai ser Deus para Faraó, farei de você Deus para Faraó, e teu irmão Arão. Deus disse, o teu irmão Arão será o teu profeta. Mas agora Deus está sendo injusto com Moisés.
Será? Porque Deus diz: fale com a rocha. Ao longo de 40 anos, aquelas pessoas murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Arão. E hoje, para nós seres humanos, nós cristãos, só existem dois caminhos. Ou nós somos pessoas que produzimos, ou nós somos pessoas que fazemos, que executamos, ou a gente vai ser sempre pessoas que resmungamos, que sempre vamos dar desculpa para todas as coisas. Então Deus então aparentemente comete um erro contra Moisés, será? Mas a Bíblia também menciona, e Ellen White escreve, que após isso, Deus permite que Moisés subisse no monte Nebo. De uma altura para frente, Deus não permitiu que ninguém mais subisse com Moisés, somente Moisés, porque Deus tinha algo preparado para Moisés. Mal sabia ele que ali seriam seus últimos passos. Ali naquele monte, no Monte Nebo, Moisés seria enterrado. Ali naquele Monte Nebo, a Bíblia menciona em Judas que Satanás reclamou com o corpo de quem? De Moisés. E o Senhor disse: e o Senhor te repreenda. Ellen White menciona que ao longo de 40 anos, Moisés conduziu o povo e o povo murmurava. E naquele momento, após estar morto, se aquelas pessoas soubessem o lugar exato do monte onde Moisés estava sepultado, o monte tornaria o monte da peregrinação. Será que Deus foi ingrato com Moisés, permitindo que ele visse a Canaã terrestre, que as pessoas estavam prestes a dar um passo, atravessar o Jordão e entrar? Será que Deus foi ingrato com Moisés? Moisés não soube, até aquele momento quando ele morreu, mas depois ele soube que o povo teve que voltar mais um tempo. As pessoas estavam prestes a entrar na terra prometida, mas a dureza do coração daquelas pessoas fizeram com que Deus fizesse eles darem uma volta, e toda aquela geração perversa que saiu do Egito, que murmurava contra Moisés, eram também não entraram na terra prometida, a não ser quem? Caleb e Josué. E quando Jesus está no monte da transfiguração, caindo gotas de sangue, a Bíblia narra que duas pessoas vieram até ele. Quem era? Moisés e Elias. Deus foi injusto com Moisés? Naquele momento ele não entrou na terra prometida. Moisés questiona que ia o corpo de Moisés, mas ele entra na Canaã celestial. E estando na Canaã celestial, vendo o sofrimento de Jesus ali, Deus permite então que ele venha ali para dar apoio. Quando Jesus estava suando gotas de sangue, ali, unânime com o Pai, que ele olha por lá e vê os apóstolos um pouquinho mais distante, dormindo, mas que já perceberam que ao lado de Jesus estava Moisés e Elias. Então, naquele momento, Deus olha para Moisés, olha para Elias, um representando aqueles que seriam levados vivos para o céu, o outro representando aqueles que morreriam, mas que também ganhariam a salvação. E Jesus, sabendo que pouco tempo depois ali, minutos depois, seria morto, e seria morto por todos aqueles que haviam mortos, desde nossos primeiros pais Adão e Eva, até a volta de Jesus, para que tivesse a oportunidade de um dia ser restabelecido ao Éden perdido. Então, Jesus não foi traído quando nós dizemos, quando não permitiu que Moisés entrasse na terra terrestre. Deus tinha um plano. Deus jamais abandona seus filhos, e agora Judas pregou o Evangelho a outros, mas não se salvou. Quantos anos nós estamos dentro da igreja pregando? Às vezes ele não tinha tempo para comer, percorria toda a Galileia e Judeia a pé. Evangelismo de cidade em cidade, evangelismo. Hoje também há muitos membros da igreja que precisam ser evangelizados novamente. Às vezes nós estamos uma vida inteira dentro da igreja desmotivados, entramos, mas nos andamos quando a música que está na frente.
ajoelhamos e muitas das vezes na oração estamos pensando em outras coisas. Se dentro da igreja nós não estamos motivados, imagine-se na nossa casa, em nossos lares. Judas foi o maior fracasso da história porque cometeu o maior erro da sua vida. Traiu Jesus. Judas traiu o seu bom nome. Muitas das vezes nós traímos o nosso próprio nome. Nós não temos moral. Teve um rapaz que disse uma vez: fui comprar um carro na minha cidade, dei o cheque, mas não pegaram o cheque porque não conhecia muito bem. Fui comprar na cidade do lado, fui dar o cheque, não pegaram o cheque porque não me conheciam. Por outro lado, nós conhecemos pessoas hoje que o que ela fala, quem o conhece bem sabe o que ele fala, é como se fosse feito um contrato assinado e conhecido no cartório. E é assim que nós, como cristãos, devemos viver. Judas traiu seu bom nome, seu nome era motivo de júbilo, tornou-se vergonhoso, vil e hediondo, traiu sua própria história. Judas traiu seu talento, ele podia ser bênção para muitas outras pessoas, como nós sabemos, após Jesus ascender aos céus. Podia ter levado muitas outras pessoas aos pés de Jesus, mas era um homem avarento, mesquinho, orgulhoso e cheio de sangue. Jesus o amou, Jesus o chamou, sabia que ele, Judas, sabia que ele, Jesus, era o Filho de Deus, sabia que ele era o único Senhor, Salvador pessoal, mas não abriu espaço na sua vida para Jesus. Ele deu lugar de água. Na vida de Judas aconteceu o maior fracasso, porque ele recusou a maior oferta, o perdão do Senhor. Ele recusou um dia estar nas nações celestiais. Depois de ter traído a Jesus, poderia ter se arrependido. Quantos erros já cometemos em nossas vidas? Eu ouvi um pregador dizer uma vez, um pastor da nossa igreja, e eu queria que vocês atentassem ao que eu vou dizer agora. Ele disse o seguinte: existem alguns pecados das quais nós cometemos, que pessoas ao nosso redor não sabem, que às vezes até a nossa família não sabe. Mas ele diz o seguinte: vá para um lugar especial, peça perdão a Deus verbalmente, em voz alta, para que o inimigo possa ouvir e saber que Deus o perdoou. Porque Satanás é um acusador dos nossos irmãos. Ellen White menciona que até mesmo pouco antes de Jesus ser crucificado na cruz, até Jesus pouco antes de dar o último brado, era ele que ia até as portas do céu, e ali ele dizia tudo o que nós fazemos aqui. Ele acusava: olha o que ele fez, olha o que aquele teu amigo fez. Quando Jesus perguntou: de onde vens? E ele disse que rodear a terra e passar por ela. Viste meu servo Jó? Sim. E como ele está? Ele está muito bem. O soldado para ele: o que Jó tinha, que nós hoje não temos ou que nós não podemos ter? Qual é a nossa fidelidade com Deus? Depois de ter traído Judas, poderia ter se arrependido. Mateus 27, 1 a 3 diz: na manhã seguinte à prisão de Jesus, Judas está cheio de remorso. Ele passou a noite em claro. E às vezes, quando temos algo em nossa vida, por nós não querermos que outras pessoas saibam, a gente passa uma noite inteira, uma semana inteira remoendo aquilo, e com medo de sermos descobertos, e com medo do que poderá acontecer conosco. Estava desesperado. Judas estava desesperado. A culpa o esmagava, o diabo ele dizia: e agora, Judas? Agora é tarde. Agora não tem mais jeito para você. Ele sentiu apenas remorso, mas não buscou o perdão de Jesus. E muitas das vezes o remorso faz com que nós perdemos noites inteiras de sono. Judas confessou seu
mas não confessou a quem deveria ter confessado. Mateus 27, a 23 assim diz: agora, com a vida em tormento, cheio de remorso, já sente que o dinheiro não lhe satisfaz. Sabe que fez uma loucura trocar Jesus pelo dinheiro? Eu conheço pessoas, políticos, que eram da nossa igreja, e com o passar do tempo, se afastaram da igreja. Ganharam dinheiro de uma forma muito fácil. Mas o peso da consciência dessas pessoas, muitas das vezes, depois de sair da política, haver conseguido dinheiro de forma errada e investir, e viver daquele dinheiro, do que ele investiu. Ele tem vontade de vir para a igreja e devolver o dízimo e as ofertas, mas ele conhece e sabe que ele está fazendo errado. Ele adquiriu bens de forma irregular, e agora desses bens, ele quer trazer a 10ª parte para a igreja, mas o remorso fica, e por ter esse remorso, muitas das vezes ele acaba se afastando de vez da igreja, afundando-se em camas. Judas procurou o suicídio ao invés de procurar o arrependimento e o perdão, tirando a própria vida. Perderam tantas oportunidades, Judas foi para o seu próprio destino. João 17, versículo 12, e Atos 1, versículo 5. Ele foi para o inferno. Desperdiçou as oportunidades, pois vira os prodígios de Jesus, trabalhou e falou do nome de Jesus, mas não se converteu. Não houve aquela conversão com Jesus. Trocou Jesus pelo dinheiro, trocou Jesus pelo mundo. Abandonou aquele que disse: pois vou preparar-vos lugar para ir para o seu próprio lugar, o inferno. E vou concluindo, enquanto o irmão prepara para o final. Judas foi o maior fracasso da história, mas por quê? E por que Judas foi o maior fracasso da história que nós possamos ter como exemplo? Eu me lembro quando eu estudava teologia, a primeira coisa que eu aprendi de imediato para um pregador, não para um pastor, para qualquer pregador, para que você pudesse vir à frente, aqueles que estavam começando, que estavam tentando começar a pregar a mensagem, você precisava de abrir a Bíblia, você precisava ler o texto, explicar, aplicar o texto e fazer o chamado. Ler, explicar, aplicar e fazer o chamado. Era uma coisa assim: se você lê o texto, você tem que explicar o texto, você faz o chamado. Ler, explicar, aplicar e fazer o chamado. Essas 4 regrinhas básicas: ler, explicar, aplicar para os nossos dias, para os dias das pessoas, e depois fazer o chamado. O que nós podemos aplicar então para a nossa vida? A mesma história de Judas. Quanto tempo nós estamos dentro da igreja? Ele perdeu a maior oportunidade da convivência com Jesus sem se converter. Cometeu o erro, traiu o seu melhor amigo. Jesus era o melhor amigo para ele. Recusou a maior oferta de ser perdoado por Cristo. Poderia ter sido salvo. Traiu a Jesus. Mas enquanto nós lemos a história de Reis que foram maus, a Bíblia menciona que houve reis. Para mim, depois que Israel dividiu em 2 partes, 10 tribos para um lado e 2 para o outro, quem assume então uma das partes que tem como melhor rei depois da divisão foram o rei Ezequias. Rei Ezequias foi aquele rei que em seu reinado um anjo destruiu 185.000 soldados assírios, e ao lado desse rei Ezequias, os anjos havia também um de seus filhos, chamaram ele Manassés. Foi totalmente diferente do pai. A Bíblia fala que Manassés foi tão mau que, se fosse matar todas as pessoas que ele mandou matar em uma só vez, a Bíblia diz o seguinte: todas as ruas de Jerusalém, de um extremo ao outro, ficariam cheias de sangue. Mas houve um momento na história de Manassés que ele foi levado cativo para Babilônia. E lá, no cativeiro, o homem que foi levado
como um touro fortíssimo, uma argola no chamariz, 2 pessoas conduzindo ele para levar até lá o cativeiro. Lá ele se lembrou da oração de Salomão, que diz, quando Salomão inaugurou o templo, e parte da oração ele diz: Senhor, se porventura esses teus filhos desviarem de seus caminhos, e o Senhor permitir que eles sejam levados para uma terra distante, estando eles distantes, eles voltarem para o Senhor, se eles se inclinarem para o Senhor, se eles pedirem a sua ajuda e a sua proteção, e pedirem que o Senhor nos traga de volta. Salomão menciona: incline o Senhor os seus ouvidos, o seu ouvido, ouça a oração dos seus filhos e os traga de volta. Manassés, após um tempo no cativeiro, Deus permite que ele volte para Jerusalém, que ele volte para a terra de Israel. E a Bíblia menciona de Manassés, a Ellen White menciona de Manassés, vai ganhar a salvação. A Bíblia também cometeu horrores, matou o profeta Isaías, onde está na galeria de Heróis da Fé, de Deus 11, e aí diz o seguinte: homens que foram cerrados ao meio, ele se escondeu no meio de um sicômoro. Manassés mandou cerrar a árvore para que tirasse o profeta Isaías de lá, e então foi cerrado no meio. Essa história trágica se repete na vida daqueles que hoje rejeitam a Jesus como seu Salvador. Como está a sua vida hoje? Como está a sua paz com Deus? Como você tem trazido, tratado a sua família? Nós cantamos o hino no começo: quando Deus fizer chamar para o santo ser unido. Aquela música do alto do rei: filho vai, chega uma hora. E agora nós vamos cantar a feliz. Que você possa meditar na letra desse hino, que você possa ter como exemplo, não bom, mas ruim, o que aconteceu na vida de Judas, que você possa aplicar para a sua vida e que eu possa aplicar para a minha vida, e o que eu possa receber o maior presente que Jesus dará a cada um de nós, que é as missões celestiais. Vamos ficar em pé, vamos cantar.
Senhor, porque até aqui o Senhor tem sempre estado ao nosso lado, desde o momento que nascemos. Desde o momento que nosso coração começou a pulsar, ou começamos a respirar, o Senhor tem presenteado a nós com um anjo protetor. Assim seja. Enquanto respirarmos ou enquanto o Senhor não voltar, esse anjo está sempre ao nosso lado. Amém. E é por isso que nós estamos gratos a Ti nesta manhã de sábado. Agradecemos ao Senhor também pelo privilégio de orar, louvar e agradecer o Teu santo nome, como o Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. E com esse intuito em mente, clamamos ao Senhor a unção do Espírito de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Que cada dia que passa, desse momento em diante, nós possamos interessar mais e aprender mais, estar preparados, propagar o Evangelho, nos tornarmos arautos